Olá pessoal, sejam bem-vindos ao TISA, Tecnologias e Inovação em Sala de Aula para a Educação 3.0. Que bom que você se matriculou nesse curso de planilhas e questionários online. Bom, nós temos bastante conteúdo para explorar e eu tenho certeza que esses conteúdos são de maneira bem prática e aplicada para o teu contexto de sala de aula, tá certo? Então, o que a gente vai ver nesse curso? Nós vamos conhecer conceitos e aplicação de questionários online. A gente vai conhecer na prática as avaliações diagnóstica, somativa, formativa e autoavaliação, os formulários online e automatização de correção, que é uma baita dica para todos os professores. Quando vocês conhecerem, vocês vão ficar apaixonados por isso. Vão incomodar todo mundo dizendo, não, faz online, faz online, faz online. E os principais softwares de criação dessas planilhas e questionários online, tá bom? Então, segura aí, tem bastante coisa para a gente ver. E a gente já vai começar já já. Olha, vamos esquentar os motores. Você sabe qual é o estilo de aprendizagem dos teus estudantes? Que pergunta, né? Você já conseguiu mapear isso de alguma maneira? Você direciona os recursos da tua sala de aula de acordo com os estilos de aprendizagens que você encontra em diferentes turmas? Toda turma é diferente, né? Então você consegue mapear isso, você consegue entregar conteúdos baseados nisso. E como que você faz hoje em dia para ter uma devolutiva, um feedback dos estudantes sobre um conteúdo ministrado? Será que a gente está abrindo esse canal de comunicação com os estudantes para conhecer o que eles acharam e entenderam daqueles conteúdos ministrados numa sala de aula? Aqui, com a estratégia de planilha e questionário online, você vai ver que esses três tópicos vão ser bem fáceis de mapear. Bom, qual que é o principal pressuposto para a gente trabalhar planilha de questionários online? É essencial conhecer o público-alvo ao que se destina a sua aula. Então, tem aqui os nativos digitais fazendo um selfie, né? Então, a gente precisa conhecer bem claramente, de maneira mais efetiva, como que é o contexto aí desses estudantes e de cada turma. As interações sociais possuem novos intermediadores. Então, a gente vai usar todas as ferramentas e todo o ambiente digital para trabalhar a mediação com os estudantes. Como que isso pode virar uma grande vantagem para o professor e um grande foco de atração, de atenção para dentro da sala de aula e para dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, primeiro ponto principal. Vejam que nós precisamos considerar sempre três elementos principais do nosso contexto de educação do século XXI. Quais são os espaços virtuais que a gente vai trabalhar? Quais são as novas dinâmicas de sociabilidade? E como chegar a trabalhar na aprendizagem por contexto? Então, esses três pilares vão caminhar e definir todas as tuas ações com planilhas e questionários online. Bom, nós temos que entender que o principal tópico é o acompanhamento, mais uma avaliação, é um desafio. Tá certo? Então, como aplicar a avaliação somativa, por exemplo, que tem um foco no resultado final? E como aplicar a avaliação formativa, que tem um foco no processo, ou seja, a comparação desse processo? Agregado a isso, uma avaliação autodiagnóstica do próprio estudante, do próprio professor, e a autoavaliação, o próprio pensamento crítico em cima daquilo que eles desenvolveram. Então, o jeito de fazer isso é com planilhas e questionários online de maneira bem rápida. Quais são as principais vantagens aí para se trabalhar planilhas e questionários online? Bom, nós temos o principal delas que está aqui, o acompanhamento do processo de aprendizagem. Fica muito evidente, você tem evidências concretas disso. A facilidade de correção e análise de dados. Ou seja, você processa muito mais rápido a informação porque você não trabalha com papel, você trabalha com materiais online. O acesso ao desempenho geral e individual do estudante. Respostas imediatas, ao vivo, onde o docente discente tem a visão transparente do que está acontecendo em tempo real. E o conhecimento aprofundado de cada estudante. Você pode ter uma visão bem particular da jornada de cada um dos estudantes. E, sobretudo, para nós professores, uma administração do tempo muito mais eficiente. Tá joia? Então, o outro aspecto sobre vantagens de planilhas e questionários online. Criar um banco de questões randômicas.
Uma vez que o teu banco de questão está cadastrado, você não precisa mais ficar cadastrando a mesma questão ou novas questões, tá bom? Você trabalha aí a questão das respostas automatizadas. O estudante tem a devolutiva, o feedback, automaticamente. E você consegue visualizar em gráfico para o melhor acompanhamento individual da turma. E planilhas questionários online é um processo contínuo. Então você continua explorando as questões de avaliação dos estudantes, avaliação de desempenho e avaliação de conhecimentos, mesmo fora da sala de aula. E, gente, acabou a pilha de papel. Tá? Essa assim, do meu ponto de vista, como docente, é uma das principais vantagens. Tá? Além de você ter processamento rápido, você se livra daquela montoeira de questionários para corrigir em papel, tá bom? Isso vai dar uma agilidade muito maior e muito mais tempo para pensar na mediação. Tá? Então, como fazer planilhas e questionários online? Primeiro aspecto, você vai pensar, precisa de ferramenta. Não, estratégia. Você precisa pensar quais são os tipos de questões que você vai trabalhar. Existem questões abertas, onde trabalha o aprofundamento de um tema. Existem questões de múltipla escolha, onde acontece o acompanhamento e a segurança de conteúdo assimilado, você pode checar isso. E as questões dicotômicas, que é para confirmar a opinião e a passagem para uma próxima etapa. Aquelas que você encadeia uma questão na outra e se não acertar a primeira, não passa para a segunda. Tá? E você pode, a própria planilha pode mediar esse processo. Alguns tipos de questões, tá? Questões abertas. Vamos passar para cá. Principal vantagem da questão aberta. Preza o pensamento livre e a originalidade. Então esse é um objetivo, uma competência. Trabalhe questões abertas, tá? Respostas variadas. Você pode ter uma dinâmica muito maior aí de respostas. Respostas mais representativas e fiéis da opinião de quem responde. Isso auxilia a descobrir bem claro a zona de desenvolvimento proximal e aprendizagem por contexto, né, por pares. Demanda concentração do entrevistado, ele tem que trabalhar outras taxonomias mais profundas e fornece informações variadas sobre o tema pesquisado. Ou seja, numa turma de 30 pessoas, de 30 estudantes, você tem uma variedade maior de respostas e de apropriação daquele conhecimento. É preciso ficar atento a algumas desvantagens das questões abertas. Há uma dificuldade maior em organizar e categorizar as respostas. Tá? Você vai ter que criar um filtro mais apurado. Requer mais tempo para responder as questões. Exige mais tempo porque está trabalhando um nível de pensamento mais complexo, mais aprofundado. Muitas vezes a caligrafia é elegível, a gente sabe disso, né? Mas trabalhar online é mais fácil para digitar. E as respostas podem não representar a opinião real do entrevistado. Preciso estar bem atento a esses dois aspectos. Bom, questões fechadas para planilhas de questionários online. Principal vantagem: rapidez e facilidade de resposta, maior uniformidade, rapidez na automatização, na análise das respostas, tá? Então, a questão fechada é muito mais fácil de responder, já há um gabarito que responde rápido, e a facilidade na categorização das respostas para posterior análise. Então, você consegue agrupar as respostas no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo contexto, no mesmo cenário. E aí você consegue ter um mapa de como está sendo apropriado esse conceito, porque você tem um funil mais fechado aí de tipo de resposta. E o principal é que ele permite também a contextualização da própria questão. Desvantagens das questões fechadas. A dificuldade em elaborar respostas possíveis a uma determinada questão. Então, você vai ter que pensar um pouco mais para elaborar essa questão que o estudante pode marcar. Tá? Tanto as que estão mais adequadas ao tema e as que estão não tão adequadas ao tema. Limita a originalidade da resposta. O estudante não expande a resposta, porque ele só marca uma delas. Exige pouca concentração do entrevistado. Quem nunca chutou, né? Num questionário, chega, dá um chutão, pá, chutou. Então, ele tende a ser isso. Então, importante, façam bem chutas, tá? Quando você trabalha múltipla escolha. E as respostas podem ser por aproximação e não representar fielmente a realidade. Então o cara vai lá e escolhe aquela que mais ou menos tem a ver com o tema. E é aí que mora a pegadinha que nós professores gostamos de fazer, né? Algo que é parecido com o tema, mas não é bem aquilo ali.
e ficar bem atento. Quais são os tipos de escalas que a gente pode usar para avaliar e categorizar as respostas e os resultados das planilhas e questionários online? Veja, por exemplo, a escala de Likert, que ela apresenta uma série de 5 proposições, das quais o entrevistado deve selecionar uma só, podendo esta ser como concorda, totalmente, concorda sem opinião, discorda e discorda totalmente. Então essa escala ela é bem importante porque ela direciona as respostas de uma maneira mais neutra e concentra mais a atenção na pergunta. Tá joia? Então, se você quer economizar um pouquinho de tempo, use a escala Likert, porque ela auxilia muito. Depois da terceira ou quarta resposta, o usuário, ou o aluno, o estudante, passa a entender que ele vai ou concordar completamente ou discordar completamente e tem um nível aí do meio. Bom, a outra maneira de você organizar bem o processamento de dados das tuas planilhas questionários online. A escala numérica deriva da escala anterior, da Likert, na qual a linha se apresenta dividida em intervalos regulares. Ou seja, você tem 4 respostas, a primeira resposta vale 0, a segunda vale 2, a terceira vale 4 e a quarta vale 6. Então você tem uma escala numérica. E aí você começa a entender, depois do processamento de dados, a somatória entre essas escalas para você entender os grupos que estão ali elencados. Bom, e existe a VAS, ou Visual Analog Scales. Tá? Ele advém da escala Likert, apresentando os mesmos objetivos, mas em um formato diferente. Esse tipo de escala baseia-se numa linha horizontal, com 10 centímetros de comprimento, apresentando nas extremidades 2 proposições contrárias. E aí você consegue dizer se algo está mais perto ou mais... por aproximação, algo está mais perto de uma extremidade ou mais perto de outra extremidade, e você consegue entender o quanto houve de desvio entre todos os dados, tá joia? Então, essas escalas são importantes a gente entender na apresentação dos resultados finais e vão auxiliar bastante, tá bom? Algo que é diferente não mede a opinião, tá? E essa escala, ela faz uma apreciação quantitativa relativa à atitude do entrevistado. Ela elabora um conjunto de respostas hierarquizada. Ou seja, se o entrevistado concordar com uma das opções, estará concordando com todas as opções que se encontram numa posição inferior na escala. Sabe o que é isso? É aquele conceito principal, onde se a pessoa discorda daquele conceito principal, todas as outras respostas vão estar dependentes dessa concordância ou discordância. Então, por exemplo, vamos criar ele depende de uma pressuposição muito verdadeira. E se a pessoa não está de acordo com essa pressuposição, todas as conclusões posteriores dela passam a não ser tão verdadeiras, tão fortes. Então, o que a gente recomenda na escala de Gutmann? Conceitos que são construídos através de uma grande antítese, de uma grande hipótese verdadeira, de uma grande verdade ao redor dela. E essa verdade é que vai permitir a exploração de aspectos dessa verdade. Tá? Caso ele concorde com uma opção, mas não com as anteriores, significa que a escala está mal construída. Aqui exige mais tempo do professor para preparar bem essa estratégia. Professores aí da rede do ensino superior, especialmente da área de humanas, vão conhecer bem como trabalhar isso. Professores do ensino superior também, que trabalham aí com as exatas, também vão conseguir trabalhar com, por exemplo, as principais leis da física e a partir dali você pode fazer uma apropriação. Cada item é atribuído uma cotação que se inicia em 0. No caso de não ser escolhida nenhuma opção, 1 se for escolhida a primeira opção, 2 se for escolhida a segunda opção e assim sucessivamente. Então você vai começar a colocar escalas de aproximação ao conceito inicial que você tinha colocado lá no princípio. Bom, essa escala é um pouquinho mais complexa, é mais difícil da gente ver. Ela é utilizada muito em pesquisas aí de campo, tá? Pesquisas que têm cunho mais qualitativo, e eu convido você a explorar cada vez mais.
Comece ali com aquelas outras escalas que a gente mostrou para vocês, aqui ó, de Likert e a numérica visual. Uma vez que você entendeu bem esses conceitos, passe aí para a escala de Gutmann, tá bom? Bacana, né? Bastante informação, bastante conteúdo. Mas uma coisa que a gente precisa ficar atento. Além das estratégias, a gente precisa também olhar para nós, né, ou para o avaliador, para quem vai fazer a avaliação, e perceber que nós temos alguns erros, algumas tendências na hora de avaliar os dados que a gente coletou. O primeiro efeito é o efeito halo, que é o efeito quando o avaliador gosta do avaliado e a opinião do avaliador é distorcida, sendo sempre boa. Então, por exemplo, com questões abertas, nós temos uma tendência a privilegiar mais algo que a gente concorda, certo? E não com o que o conteúdo está apresentando. Então a gente passa a criar, a pontuar um pouco mais aquilo que está de acordo com o que a gente concorda. Nós, como professores, precisamos ter bem essa separação entre o que é apropriação de conhecimento, de conteúdo, e o que é opinião nossa, para que a gente não misture aí nas escalas de avaliação. O efeito de preconceito, tá? Pessoal. O avaliador não gosta do avaliado e distorce a avaliação. Aí você olha lá no questionário online e diz assim, aquele aluno é sempre malandrão, então eu já vou avaliar a questão dele com outros olhos, já não vou avaliar com tanta imparcialidade. Não, sempre mantenha a imparcialidade. E o efeito de recenticidade. Quando o avaliador não acompanha o desempenho sistematicamente e considera as ações mais recentes. Quando você não explora a questão de entender o processo de desenvolvimento individual do estudante e passa a olhar só lá no final. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Outros dois erros que a gente comete aí. A complacência e rigor. Alguns avaliadores tendem a ser bonzinhos demais em algumas avaliações e muito rigorosos, classificando o avaliado como ótimo ou péssimo. Cuidado com os extremos. Entre em contar sempre o caminho do meio e usar a planilha questionário como a oportunidade de começar o aprendizado com o estudante. Tá já? E a tendência central. O avaliador prefere avaliar sempre na média. Na dúvida, na necessidade de maior pensamento, eu digo que tome muito cuidado com essas tendências. Entenderam as estratégias? Bacana? Bastante coisa nova, né? Bastante coisa interessante. Tenho certeza que existe uma linha aí da área da pedagogia que trabalha só a avaliação da aprendizagem. Eu tenho certeza que vocês, se apropriando desses conceitos básicos, vão poder avançar bem nesse sentido. Então, como que a gente pode ter feedbacks instantâneos? Tá? Usando aí ferramentas. As ferramentas, os links delas estão em algum lugar aqui do ambiente que você está usando. E você pode usar, por exemplo, o Socrativo. O primeiro deles que a gente quer mostrar é o Socrativo, que é um quiz onde é possível criar um jogo e dividir a sala em grupos. Tá? Você consegue ter um uso real ali da plataforma, instantâneo, e ter uma visualização dos percentuais de acertos e erros. Bom, o Cató é um quiz onde é possível adicionar vídeos e flashcards. E bem interessante, ele funciona bem com as ferramentas abertas da Google Drive, por exemplo. Tá? O Zaption permite intercalar perguntas nos vídeos e só avança se o estudante assinala a resposta correta. Ao mesmo tempo, você trabalha a exposição de conteúdo e um questionário posterior a este conteúdo. E tem uma ferramenta da Microsoft, o Office Mix, que está aberta aí para os professores, que além das apresentações permite criar quizzes para a sala de aula ou ambientes virtuais de aprendizagem. Então, lembre-se sempre, trabalhar planilhas de questionários online, você precisa ter conectividade e você precisa estar trabalhando dentro das ferramentas online, tá? Então, ó, como criar formulários? Gente, olha a quantidade de ferramentas que existem hoje para que você possa aí já começar a trabalhar planilhas de questionários online. Bom, os links estão aqui no ambiente e eu queria começar a falar de um por um aqui para vocês. O Classmaker está disponível, é uma ferramenta interessante. SurveyMonkey a gente já usou bastante. Quizbox, o MyQuizCreator e o Easy Test Maker são aí ferramentas mais padrão. O Kiblo, ele também é uma ferramenta mais padrão e o Google Forms é um que a gente recomenda o pessoal começar a utilizar porque
ele é bem fácil de usar. Tem o Typeform, que eu pessoalmente gosto bastante, porque tem uma interface gráfica bem enxuta. Tem o ProProfs, o UFO e o eQuizzer. Todos esses links estão aqui na plataforma para você explorar. 3 dicas para a gente já começar já. Primeira dica, elabore questionários breves e direcionados. Você que tem um pouco de receio para começar, mas professor Wilson, como é que eu começo? Primeiro, elabore um questionário leve e bem direcionado. Leve sempre em conta o tempo dos respondentes e certifique-se de que as perguntas sejam formuladas de forma clara. Gente, planilhas e questionários online não é a mesma coisa que prova. Não é uma prova para fazer em 1 hora. É algo rápido, enxuto, de maneira clara, bem mais curto. Uma boa regra geral é que o questionário não deve exigir mais do que 10 minutos para ser respondido. Nós, professores, temos a tendência de criar coisas muito complexas. Então, tentem fazer rápido e rasteiros para ser respondido aí em 10 minutos. Lembre-se sempre do público a que se destina. Não se fala com crianças da mesma forma que não se fala com pais e, ao mesmo tempo, com educadores, tá? Use um diálogo mais próximo do nível de aprendizagem dos teus estudantes, tá? Mantenha o seu público-alvo em mente quando estiver formulando perguntas e ajuste-as de acordo com o seu próprio público-alvo. Tenha sempre a mente aberta para isso. E, antes de apresentar, faça sempre um teste, né? Crie um pré-teste do seu questionário online para identificar textos errados, pensamentos incompletos, é bem comum a gente formular pergunta e não terminar ela, lógicas de ramificação com falha, algo que você ainda não está bem estruturado, para ajudar a estimar a quantidade de tempo que um respondente levará para responder o seu questionário completo. Talvez fique surpreso com o que você vai descobrir no seu teste. É bem comum a gente começar uma ação de questionários e entender que tem que enxugar um pouquinho mais, deixar um pouco mais enxuta. Tá joia? Então, ó, mãos à obra, pessoal. Pesquise, então, sobre os modelos de questionários disponíveis para identificar os tipos de aprendiz. Lembra daquelas ferramentas que a gente mostrou para vocês? Tente investigar dentro daquelas ferramentas aquilo que pode trazer a mais informações de maneira mais rápida e prática sobre os tipos de aprendizes que você tem em sala de aula. Adapte o seu questionário de acordo com a realidade e necessidade do teu contexto. E, em seguida, aplique aos teus estudantes. Gente, é surpreendente como a geração dos nativos digitais, essa molecada aí que já está usando a internet desde cedo, gosta de trabalhar respostas online. E tudo eles compartilham, tudo eles comentam, tudo eles dão opinião. Trabalhar um questionário online no início da sala de aula é um belo gatilho para trazer os estudantes e a atenção dos estudantes para o desafio aí do elementar que você quer propor. Com esses resultados, desses primeiros questionários, incentive os estudantes a pesquisar junto com você. Traga eles para pesquisar junto com você, por recursos que atendam às características identificadas. A grande vantagem do planilha de questionário online é você rápido ali, em 10 minutos, perceber aonde está a zona de interesse e de desenvolvimento maior para a tua mediação pedagógica. Isso te dá um reflexo muito rápido de como que está o processo dentro de sala de aula com esses estudantes, tá bom? Qual que é o grande objetivo? Identificar e fazer uma curadoria sobre os principais recursos que vão te auxiliar na metodologia de ensino, ampliando aí as possibilidades e tornando o processo mais eficaz. Eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que quando você pegar a manha, começar a usar questionários online, você não vai mais conseguir se imaginar dando uma aula sem um questionário online. Tá joia? Então, pessoal, fazendo aqui uma reflexão sobre as considerações-chave dessa aula de planilhas e questionários online. Neste curso, tá, vimos que o conceito e aplicação de questionários online na sala de aula é fundamental e importante para a gestão do tempo. Tá? Vimos também como diferentes tipos de avaliação, a diagnóstica, somativa, formativa e de autoavaliação, pode tornar o processo de ensino e aprendizagem mais eficiente. Já pensou trabalhar a autoavaliação do estudante todo final de aula e isso ser apresentado num gráfico rapidinho, em 10 minutos? Para você entender exatamente se você conseguiu cumprir os objetivos daquele plano de ensino, daquele plano de aula, é isso que a gente quer trazer para você utilizando aí planilhas e questionários online. Por fim, conhecemos algumas das ferramentas e tem um universo enorme, você viu a quantidade de links que tem para explorar. Se for clicar em cada um, você vai ficar um tempão aí
navegando na internet, eu tenho certeza que vai achar a mais interessante para você, pode ser utilizada para a construção desse questionário. Crie um questionário numa ferramenta, crie o mesmo questionário em outra ferramenta. Explore. Nós passamos um tempão aí gastando os nossos dedos aí nos mouses, pesquisando ferramentas para vocês, e eu tenho certeza que todas elas são super ricas e vão te auxiliar demais aí na aplicação de tecnologia na tua sala de aula. Bom, fechando, compartilhe o que você tem achado aqui nas nossas hashtags, TISEducação, sem acento, então fica TISEducação, tá? Pelo Twitter e no facebook.com/TISAeducação também, sem acento, tá bom? Gente, a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha conhecido bastante coisas novas, explore as ferramentas, veja as estratégias, volta com o tempo lá, assiste o vídeo de novo, com pausa a pausa, sabe? Vai se apropriando daquelas estratégias, faça aplicações em sala de aula, conte pra gente nas redes sociais como tem sido a apropriação de vocês e fique ligado aí no seu e-mail, na nossa lista de e-mail com diversas ofertas e novas práticas aí para uso de tecnologias e inovação em sala de aula para a educação 3.0. Agradeço, obrigado por ter assistido até aqui e aplique já isso em sala de aula e conte pra gente aqui dentro do TISA, tá bom? Espero vocês num próximo curso e vai trazer outros aspectos aí de tecnologias e inovação em sala de aula. Um abraço e até a próxima. Tchau!